somebody had asked me on my forum whether there was any chance that I would go back to Marvel. And I got to thinking about it, and I thought, well, can I go back to Marvel? Can I even still do that? Can I pencil for someone else to ink? Can I put myself back into that frame of mind? É verdade. E, Ivan Deus, teve muito xará do Wolverine e tá na hora do pau também do coisa. Rolou? Xará. Olha só, o Burn não usa xará, você acredita? É? Não usa Que é o xará? Bub, o Bub, que é o xará, que é traduzido normalmente aqui, ele não usa. Eu acho que é uma birra, porque eu acho que o Bub veio do Claremont, porque o Claremont quer muito de usar aquelas expressões locais, assim, nativas de cada... Então ele não usa aqueles termos em inglês do Noturno, não usa os Tovarisk do Colosso. Do Colosso. Então ele usa, acho que a versão que ele quis, assim. Então eu sinto um pouquinho de birra às vezes na linguagem que o Byrne usa no texto E você dele. percebeu em algum momento que talvez o texto que ele colocou não fizesse muito sentido e teve que fazer adaptação, meu Deus? Fora a adaptação normal da língua portuguesa do Sim, inglês para a língua portuguesa, teve algum diálogo que você disse, não, isso aqui não está... o Byrne não gostei disso aqui. sim, Teve que alterar, que não é assim que acontece. Teve esse momento? teve até vários, assim, porque como ele está fazendo tudo sozinho, tem uma coisa que ajuda muita gente, são os editores, né? Porque Não, é o verdade. editor, o maior mal que ele tem também o maior bem que ele faz, é isso, ele ter uma visão externa e falar, Porque esse ele aqui tá dando enxerga, né, certo. Vandes? Ele enxerga o macro, né? Ele enxerga o macro e ele sabe como que um leitor vê também, né? Ele tem mais contato com a resposta dos leitores, assim. Então, tinha muita coisa ali que, além de alguns erros também, porque todo mundo é humano, Claro, tem claro. erros de digitação, tem erros de construção de frases, tem palavras escritas erradas, assim. A gente não vai manter o erro do autor só porque ele errou. Então, a gente mudava também várias coisas estavam erradas. Mas ainda tem, né? Tem muita coisa que ele colocava subentendendo que o leitor Já ia sabia. saber o que ele estava pensando. E não é tão simples assim. Às vezes ele falava, se eu fizer isso aqui, a pessoa vai entender. E não ficava muito claro. Então tem algumas cenas assim que a clareza não está tão óbvia assim. E ele deixa passar. É. Aí a gente mudou algumas falas, mudou até alguns desenhos. Tem uma cena em específico que está o pai e a mãe da Jean Grey conversando com o Ciclope na frente deles, assim. E eles estão falando uma coisa meio particular dos dois, que não era para o Ciclope estar ouvindo, e a cena mostra os três, um de frente para o outro, como se tivesse todo mundo conversando junto. Então, eu falei pro Gustavo, coloca esse balão serrilhado, né, aqueles pontilhadinhos, como se estivesse falando Isso, baixinho. cochichando, Uhum. para dar a entender que eles estão falando uma coisa particular, que o Ciclope não está ouvindo isso, porque senão não faria sentido nenhum o Ciclope estar ouvindo uma coisa que a mãe dele estava falando em particular, a mãe dela estava falando em particular para o pai dela. É. Então teve esses casos, teve várias coisinhas assim, que a gente foi alterando alguns termos de expressões mesmo assim que não ficariam boas em português, alguns jogos de palavras que ficam ótimos em inglês, mas se for tentar traduzir, às vezes até com o mesmo sentido, não fica bom em inglês, em português. Então, a gente vai... Adaptação é muito isso, né? Você trazer a ideia central da fala sem deixar aquela coisa muito tá na cara que isso aqui não foi feito por um brasileiro. Uhum. Então você vê que aquilo ali está vindo de outro lugar, então se você não conhece a cultura dos Estados Unidos, você sabe que lá as coisas não são iguais aqui, né? Tipo, a gente sabe que lá todo mundo tem mania de comer torrada com pasta de amendoim. Aqui a gente não tem. Então, claro que não teve esse caso específico, mas se alguém falar que vou comer um pão com manteiga de manhã,
é muito mais factível do que ovos com bacon na hora do café da Isso. manhã, né? Verdade. É umas coisas dessas que a gente fica de olho, assim, para sempre deixar mais próximo do leitor, para não ter essa saída da imersão, assim, de falar, por que a pessoa está falando isso, assim, nessa hora? Então, a gente tenta alterar essas partes. Para aliviar a questão dos erros do Bernie com relação à falta de um, de um editor, né? Para fazer lá a correção dos erros, no podcast que você tem com o Gustavo, fez com o Gustavo, junto com o Mário falou que isso aí é muito comum, e outros grandes artistas também que fizeram trabalhos sozinhos, independentes, e que Mário pegou um bocado de coisa errada também, e que esse é muito Sim. justamente a falta de alguém por trás para direcionar e corrigir e apontar onde é que está o erro, né? E tem essa questão também que você Sim. falou, como tudo é do Bernie, ele faz ali na velocidade dele, não tem uma, talvez se fosse ter uma arte final, ele fosse passar para um arte finalista, ele dissesse, aqui faz isso, faz aquilo, né? Como não tem esse processo, ele foi só simplesmente rabiscando e colocando mais ou menos o texto que ele queria colocar, né? Também tem isso aí, não é uma obra 100% acabada, né? Não tem um refinamento. Tudo é um esboço que ele está colocando, né, Wanderson? Tem uma edição mais para frente, acho que é número 15 ou 16, que ele muda de ideia. Ele faz uma página, aí ele muda de ideia e refaz essa página. Então, tem uma edição que tem 2 páginas que são a mesma página, Que eu não sei legal. se a sua versão aí, se a sua versão que tem todas aí tem as 2, porque ele desenhou uma página, aí mudou de ideia e fez a outra página com umas mudanças de diálogo e as mudanças de desenho também. Eu sei de uma Então, mudança que ele fez logo cedo, logo na primeira edição, com relação a Cat Pride, né? Aquela questão da queda dela do jato, na verdade, tinha um desenho diferente, né? Você sabe, conta um pouquinho desse detalhe, Wanderson. Eu sei que ele lançou fora de ordem, né? Ele fez a primeira edição, foi soltando as páginas assim e depois organizou. Aí Isso. na hora que ele organizou, ele deve ter visto que algumas coisas não estavam fazendo muito sentido. Aí ele deve ter voltado lá e consertou. O que Porque tem, é muito o que tem disso, né? daqui, o que tem daqui é o seguinte: ela cai do jato quando o Wolverine dá um tapa no bumbum dela, né? Isso. Depois ele corrige isso para ela tropeçar, né? Ele vai É, é, corrigir nesse eu acho que quadrinho deve para ter Até uns tido, 13 anos, né? Até gerou uns ele talvez 13 deve ter anos tido da história. algum tipo de reclamação, né? Porque como o reclamação, fórum lá também é, é muita gente comentando, deve ter tido algum comentário lá que ele e falou, ele isso achou não melhor pegou muito bem. alterar. É. Mas eu te falo que mais pra frente ele vai repetir essa cena aí com a Tempestade. E do Tabina. Que ele é de maior, É, aí ele já acha. É, eu acho que, claro, a história dele, ele pode fazer o que ele quiser, assim, mas às vezes ele se solta muito, assim, e eu acho que ele perde meio não é que perde as estribeiras, assim, mas ele perde um pouco da noção do perigo, assim, vou fazer do jeito que eu quero porque eu sou o John Byrne. Então, a gente volta naquele papo do editor. Se tivesse um editor, talvez na primeira edição essa cena da Kitty ano passasse e essa da Tempestade também não. Então, eu acho que é muito bom você ver ele fazendo tudo com a liberdade total que ele está fazendo, mas também sente uma falta de ter uma visão de fora, falando, ô, Bunny, segura a mão nisso aqui, vamos mexer nisso aqui, para ele ter uma precisão maior, até para agradar mais gente, né? Porque aposto que as mulheres não gostaram de ver essa cena da Kitty quando vira a primeira vez. Sim. Uhum. Mas sabe que rolou um negócio aqui no nosso bate-papo que é como a linguagem dos quadrinhos fica assim meio universal pra gente, né? Você falou assim, ó, essa cena aí que os pais da Jean Grey estão conversando, que seria uma coisa dos dois, você falou pro Gustavo, põe serrilhado. Aí eu pensei, é cochichando, quer dizer, né? Quando tá. Isso. Aí o Gilson já falou, é cochichando, né? É engraçado que são soluções simples que pra gente funcionou a vida inteira. Qualquer gibizinho lá, qualquer revistinha que tá serrilhado, as pessoas estão falando baixo, estão Xixi, conversando assim, né? Então, e aí a gente
começa a entender muita coisa que aconteceu aí, por exemplo, nos quadrinhos da Abril, que o pessoal fala, tem cronologia, que tipo, tem que ajustar aqui, tem que ter um recordatório, cochichar, cortar a página, pra gente fluir na história, né? Acho que você passou por isso aí, né, Vondeus? Tem coisa aí que dá para tirar, né? Dá para editar, editar e cortar. Justamente. Editar e cortar. Tá, não, a questão que o texto em inglês em si, ele é menor que o texto em português. Se você tivesse um tamanho... O bom que o Gustavo ele pode editar lá, pode às vezes aumentar ou diminuir o tamanho dos balões, dos recordatórios, assim. Mas se fosse limitado, igual Abril era, ao tamanho da página e ao tamanho dos balões, é impossível você manter o mesmo tamanho do texto que ele é traduzido do inglês para português. Porque o texto sempre aumenta uns 20%, 30%. Assim. Então, uma frase que cabe num balão, às vezes, num balão em inglês, às vezes não vai caber no balão em português. E como o formatinho era menor, você seria obrigado, com certeza. Mas a Abril também exagerava às vezes, né? Às vezes ela tirava todo o texto de um balão e colocava nada, colocava tipo sim. Às vezes tinha uma informação importante lá, ele colocava assim, ok. Aí isso aí também já atrapalhava um pouco. Mas tudo é passível de edição. Se você achar que aquela frase está atrapalhando o andamento da conversa, eu acho passível de mudar. E só voltando ao podcast lá, eu sugiro todo mundo ouvir. Foi um papo muito legal com o Mário, que é o tradutor atual dos X-Men no Brasil. Ele traduz os X-Men, acho que desde 1998. E quem tiver curiosidade de ouvir o Genesis Positivo lá, está em todos os agregadores de podcast aí. É o último episódio, o 27º episódio, tem lá eu, o Mário e o Gustavo falando sobre o FCN também. Eu assino embaixo. Você já ouviu, Juninho? A gente é fã do Mário. Não ouvi ainda, mas tá na lista aqui. Não perca. E a gente é fã do Mário, né? Eu ouvi, é sensacional, sabe? O papo muito legal. O Mário, uma figura, não precisa de palavras, né? Para descrever o Mário. E o papo com o Vondeus e com o Gustavo rolou muito, 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 muito bem. Então, é assim, dica sensacional. Quem é fã de um bom papo sobre quadrinhos, quem é fã do John Byrne e quem é fã desses caras aí, não pode perder, porque o papo foi muito legal. Inclusive, nos ajudou a conseguir trazer o Vondeus para conversar com a gente aqui. Isso. Sobre esse trabalho deles aí. Então, recomendadíssimo, tá? Mas fala, Juninho. Bom, acho que eu fiquei curioso, porque assim, eu não li ainda o Swain, né? Tem mais algum momento aí que você acha meio cringe do John Byrne aí, que ele vai lá e não sei, que ele passa da conta, passa do tom, assim? O que você acha? Além dos tapas do Bumbum, que ele vira o Wolverine. Eu acho que não nesse sentido de muito passar da conta, assim, mas às vezes ele parece que quer mostrar um pouco mais do que devia, assim. Então, não digo que seja uma arrogância em si, mas ele parece que tem uma birra com coisas que ele não pôde fazer quando estava na Marvel. Então Não, parece mas acho que essa é a intenção, né? Parece que... não, livre, com certeza, né? com certeza. Mas aí, também ele não fez tudo sozinho, né? Mas eu acho um pouco agressivo às vezes, assim. Às vezes ele não quer, ele não traz nenhum personagem que foi criado pelo Claremont, por exemplo. Então, às vezes coisas que o Claremont criou que são importantes para por exemplo, ele transforma o Magneto num vilão assassino, assim. Quem lê X-Men sabe que o Magneto, tirando aquele submarino que ele fundou na Uncanny X-Men 150, Sim. que matou os russos lá, o Magneto nunca mais matou ninguém. E na primeira aparição do Magneto na S.U.N., ele passa por cima de uma estação espacial e mata todo mundo que está dentro da estação espacial como se fosse formiguinha, assim. Então, esse não é o Magneto. Deus, porque para o John Byrne, vilão é vilão. Esse negócio de tentar amenizar, o mal é o mal e o bom é o bom. É aquele negócio Sessão da Tarde. Não, claro.
Ele não matou ninguém, matou só os russos, né? Não matou nenhuma pessoa. Ele só matou uma tripulação russa só. Mas eu acho que, tipo assim, é uma descaracterização do personagem Magneto, né? E a Sim, gente sim, sim. conhece o Magneto como um cara que teve todo aquele passado dele como judeu, nos campos de concentração. Então ele tem um motivo para ser o Magneto. O Magneto do Byrne, não. Ele é um vilão estilo Doutor Destino, assim. Diz o destino. Tá na minha frente, vou matar e ponto final. E eu quero ser Sou mal supremo, e acabou. quero ser supremo e acabou-se, né? Eu acho isso sim. Um pouco de querer mostrar como ele quer fazer, independente do que já está estabelecido. Então, a minha visão do Magneto é essa, a minha visão do Wolverine é essa, a minha visão da Tempestade é essa. Então, por mais que a gente conheça já, depois ele saiu dos X-Men, tem o quê? 40 anos praticamente. É. Ele tá trazendo uma visão de 40 anos atrás de como ele queria os personagens naquela época. E quem leu esses 40 anos depois que ele saiu? Então vai ter uma certa estranheza, assim. Mas também nada errado. Como está escrito lá, é uma fanfic, né? Se eu quiser criar uma É, história do Wolverine sendo um astronauta que mora na Lua, eu posso criar. Não vai mudar o personagem. Vai estar existindo na Marvel do mesmo jeito. Vai ser o meu Wolverine morando na Lua, né? Então tá tudo exatamente. bem. Exatamente. Aí eu tô com o Juninho. Ele estava livre para fazer o que ele queria, né? Ele não tinha amarração nenhuma com a editora, né? Ele queria Claro, dar a claro. versão e falar da forma como ele queria falar. Logicamente, se tinha as birras dele com o Claremont ou com qualquer outro, ele estava no direito de fazer do jeito que ele queria. Então, é algo. Ele tem que entender que não tem nenhuma amarração com a Marvel, né? Ele pode. Ele tem essa Mas olha liberdade. só que legal também. Ele não tem nenhuma amarração com a Marvel, mas na edição 3 ou 4 que eu te falei que eles lutam contra uma criancinha mutante, Sim. ele usa da cronologia da Marvel. Ele resgata um garotinho que apareceu numa edição do Quarteto Fantástico, escrito pelo Marvel Wolfman, nem era o Quarteto Fantástico dele, e ele traz um detalhe que aconteceu na história do Quarteto Fantástico, na hora que esse vilão, que é uma criancinha, termina a história, o Reed Richards dá um cartãozinho do professor Xavier para os pais desse menino. Fala assim, essa escola pode ajudar seu filho. Aí ele faz o quê? Pega esse garotinho e leva para a FUEM. Então, a história inicia com essa família chegando para visitar a escola do professor Xavier. Então, são uns detalhezinhos legais assim que ele usa da cronologia da Marvel, que Sim, existe, isso. isso é cânone da Marvel, e ele insere no LCM deles. Então, E ele é tão está legal, né? fazendo o que ele quer, mas... Oi? E é tão legal porque a Marvel fez isso a vida inteira e faz nos filmes, né? Sim, Ah, uma eu acho ponta excelente. solta lá atrás, aí, esse cara tá no filme agora, né? Uma tela que aparece. É Eu acho a legal isso. coisa mais legal da Marvel é essa, né? De você conseguir saber que tudo ali ainda faz parte. Se você quiser pegar algum personagem que esbarrou com o Wolverine numa esquina lá na edição 103 do X-Men, você pode pegar ele que aquela história ainda existe. Então aquilo faz parte da cronologia X-Men e faz parte da cronologia da Marvel. Você pode aproveitar aquilo como se fosse uma coisa real. Então, o Bunny faz muito bem isso. Ele fazia isso na Hidden Years também. Ele pegava coisas lá dos anos 60, dos anos 80 e juntava na história lá que ele queria contar dos X-Men. Então, essa parte eu acho super interessante. Eu só não achava muito legal dessa certa birra que ele tinha, tipo assim, eu vou fazer do meu jeito porque o meu jeito é o certo e quem não concorda está errado. Então, você sente um pouco disso nele, assim, sabe? É. Bom, mas bom Deus, em resumo, é, esse trabalho resgata parte ou muita coisa do velho John Byrne, que a gente tanto admira, vale a pena ou não? Vale demais. Eu acho que resgata muito daquele. Principalmente no Wolverine. Se você gosta do Wolverine do Byrne, você vai gostar Para mim, é o muito do melhor. Wolverine que tem em S.O.N.
Vini, o que melhor. você acha? Tem Para mim é o aquele... melhor Wolverine. Eu Não, também, com certeza. é o Carcaju que a gente ama. Aquele Wolverine da Uncanny 133, que é ele sozinho contra o Clube do Inferno, é esse Wolverine o tempo todo. É isso. Tipo, marrento, que quer acabar com tudo, quer quebrar tudo. Então, ele tem aquele mesmo espírito do Wolverine e do Ciclope também, do Xavier, mas alguns outros personagens ficam meio apagados. Assim. Você não vê o Colosso, o Noturno, eles praticamente não aparecem muito, assim como apareceriam Ficam na bem mão do Claremont. coadjuvantes, né? Ficam bem coadjuvantes, Ficam né, irmão? bastante. Assim, É. Então, é uma coisa que você sente falta daquela coisa que era o Claremont que fazia, né? Era uma coisa que aquela relação de personagem com personagem, às vezes aquela coisa meio novelesca, assim, que todo mundo aprendeu a gostar com o Claremont, não tem muito isso no Byrne. É É. mais história em cima de história, aventura em cima de aventura. É ótimo também, mas às vezes dá vontade de sentar na mesa do café e ver os personagens conversando, e isso não tem muito. Só É tem isso o aí. Antônio falando My Fraulein. Só Faz, fala um faz pouquinho My falta Fraulein. escutar o Mein Gott e o Tovarisky, Portnoy, dá vontade de Spasiba, dá vontade de escutar os termos em russo e em alemão, e não tem, isso não tem. É. Bom, mas a tradução rolou até a edição 10, já está finalizada, tudo direitinho. Você Isso. tá na edição 11, já terminou? Como é que está esse segundo arco? Já. A 11, aí agora a gente inverteu um pouquinho, eu traduzi a 11 inteira e passei para o Gustavo revisar e fazer as letras, e vou ver se eu continuo fazendo as próximas assim. Você Aí viu eu aí, Juninho? Você traduzo viu aí, Juninho, que o John Byrne já assumiu o e negócio, né? Você viu, né? John, John Byrne já assumiu, deixa que eu traduzo. não, mas aí a gente vai Enquanto isso, alternando. o Von Deus que faz na Tropa Alfa também. Esse meu período faz na Tropa Alfa, para descansar. Para Mas, descansar, mas fazer uma seria Tropa bom Alfa. o Bunny fazer uma Tropa Alpha, né? Porque ele podia fazer muito bem uma continuação de onde ele parou da Tropa Alpha, que eu acho que valeria muito a pena também, porque É a verdade. Tropa Alpha que veio depois dele lá do Bill Banto não é grandes coisas. Não, não, Depois que não, ele não, não. saiu, acabou, Não, não. A Tropa Alpha desceu a ladeira abaixo. a Tropa Alpha se resume à fase inicial com John Byrne. Depois disso, É. esquece, não Não vale a existe. pena. O legal, Rondeus, Eu, para final, pode falar. não, eu só ia comentar que tem uma fase da Tropa Alpha pós John Bunny que eu gosto, assim, que foi em 98, 99, assim, que o Steven T. Seagal, ele era um roteirista da Vertigo, assim, trabalhou com o Sandman e tal. Ele foi escrever a Tropa Alpha, e ele colocou um clima muito Arquivo X, com altos mistérios, assim, e conspiração, que é uma Tropa Alpha que vale a pena ler também. Se alguém tiver curiosidade de ler. A Abril publicou, acho que umas 6 ou 7 edições só, assim, mas é uma Tropa Alpha muito legal. Eu não É. conheci material, só conheço que era do Bill Mantlo com o Mike Mignola, né? É. Tinha umas coisas assim, né? Não, Esse é tem bem uma fase curtinho. muito ruim, cara, muito ruim. É porque o Von Deus, ele é muito apaixonado por esse universo mutante, esse universo X aí, né? E aí consegue enxergar, talvez, com outros olhos, Juninho, que a gente... Ah, mas eu Não, gosto mas também. Eu acho que o Claremont essa aí também, é o boa. Claremont é Não, foda. mas tem muita coisa boa. O Mas a Claremont, Tropa Alpha tipo, realmente ela sofreu muito na mão do pessoal aí. E o Von Deus ainda conseguiu destacar esse período, mas eu, sinceramente, não vejo mais nada que Mas esse aí, preste. se alguém gostar de conspiração, lembra muito Arquivo X, aquela coisa de ter uma conspiração por trás do governo, sabe? Sim. Então, ah, eles trabalhando legal. no departamento H e tá rolando uma conspiração, e eles estão sendo meio manipulados pelo governo e ninguém sabe o que está acontecendo. E é uma história legal, assim. Tem os personagens que a gente conhece, Sasquatch e Vindix, né, e tal, mas não tem aquela mesma pegada do Burn, não tem aquela pegada meio chatinha do Bill Mantle, mas foi uma fase curta que vale a pena, para quem gosta da Tropa Alpha, assim, vale a pena ler. Olha aí. Então fica a dica do Von Deus para quem é fã de Tropa Alpha e saber que o Pulsa ainda pulsa. Tem Com uma fase certeza. legal para curtir também. Ô, Von Tem de Deus, tudo, tem de é, tudo. Oi.
para encerrar essa nossa conversa aqui, podemos dizer que John Byrne está de volta ao mercado nacional? Com certeza, né? A gente está vendo aí que tá uma enxurrada de lançamento de John Byrne que a gente não se via há muito tempo, né? Só esse mês, assim, já tá... Esse mês não, esse semestre, né? Tem uns 4 ou 5 lançamentos do Byrne Nós planejados. temos o Homem da Mulher Hulk, fase do John Byrne, né? Nós temos a Isso, segunda fase da Vingadores da Costa Oeste, que vai chegar aí, né? Nós temos toda a isso. fase do Superman, do Byrne, rolando aí na saga do Superman, né? Nós temos, saindo agora para entrega, quem apoiou no Catarse, pela Script, Operação Highways, né? Nós temos e a Script já anunciou também que até a metade do ano sai Guerra Fria, né? Nós temos pela Hyperion Comics Trio, que é uma homenagem de John Byrne ao Quarteto Fantástico, saindo já em processo de pré-venda e deve começar a ir para impressão a partir do mês que vem. E nós temos também pela Script Triple Helix, que ainda Tipo, Helix está é pela Hyperion também. pela Hyperion também. E ainda Isso. Mário ainda está decidindo a tradução como vai fazer, mas também para o meio do ano vai rolar. Então, muito material inédito do Tem John mais um, Byrne. tem o Hulk. O Hulk do Byrne também Tem está o saindo Hulk agora pela Panini saindo agora pela também. Panini. Isso, E eu acho que verdade. saiu aquela história que a Jean Grey volta, que eles voltam lá como... Que é uma história que mistura o quarteto, os X-Men, Os Vingadores. os Vingadores. Saiu como Saiu Ascensão também da na Fênix. banca, tá Isso. na banca, isso aí É, esse é. tempo. Mas ele saiu ano passado. Esse aí também Isso, foi foi ano ano bastante. passado. né? Foi. É. Então é isso aí. Para a grande legião de fãs do John Byrne voltou com força total. Isso se deve muito à força dos fãs, que insistiram muito para que Agora esse só material falta o voltasse. namoro, né? O Ah, namoro dele tá faltando é. sair ainda. Falta o namoro, falta a Panini fazer essa fase aqui completinha, que ela não fez, mas eu tenho, certo? Que é, para mim, a melhor fase do Punho de Ferro, quando o John Byrne, aí um Melhor jovem fase John do Byrne Netflix. e um jovem Chris Netflix. Claremont, Sim. assume o título do Punho de Ferro, e aí ele faz essa revolução no personagem. Também falta a Panini lançar com qualidade, que a gente só teve pela Abril, quando há quase 40 anos atrás, quando eu comecei a ler quadrinhos, que são meus amigos aqui, os Campeões. Uma fase curtinha que um jovem John Byrne assume e que você vê a diferença na arte estupenda. Sai Tony Isabella, que não sabia o que estava fazendo. Os roteiros são terríveis, mas a arte do Byrne é que salva. É muito Inclusive, na melhor história dessa pequena fase de 5 edições que o John Byrne participou, que é aquela história do enxame, né? O Byrne contribuiu nos argumentos dessa história aí. Então, ela acaba sendo a melhor história dos campeões. E tem o John Byrne já, um jovem John Byrne já metendo o nariz dele e apontando as coisas que ele queria. Ele contribuiu. Então, uma fase que eu acho que dificilmente sairá pela Panini, é uma pena, mas eu gostaria de ver isso aqui nacional. Eu não duvido. Eu não duvido mais. Tem A gente o achava que não ia ônibus ter... americano e eu gostaria de ver muito essa fase aí aqui no Brasil. Mas vamos A gente As torcer. Marvel achava em Apple que... também podia sair, né, Gil? É verdade, completinha, né? Né? Meu Deus, tem muita coisa da Aquela Martin App, mas a falta ainda sequência muita coisa. saiu algumas na coleção histórica Marvel do Isso, Homem-Aranha, né? Saiu isso, algumas, isso. mas isso. todas da sequência lá que ele fez com o Claremont também são histórias muito boas. São sensacionais. A dupla Claremont e Byrne era um negócio. Eles brigavam, É. mas sabe aqueles opostos que se casavam, né? Se Mas casavam. eu vi uma entrevista do Byrne falando assim, agora não sei se foi do Byrne ou do Claremont, falando assim que eles tinham uma cordialidade, mas não se batiam de frente. Assim. Era cordial, era uma briga cordial. Era mais ou menos a expressão que ele usou. Acho que foi o Byrne mesmo que falou. O Eles não. Byrne fala que era um casamento que
que durou muito tempo, mas no final do divórcio ele levou os filhos dele e o Cláudio levou os filhos dele lá, cada um do seu lado. Vocês chegaram a ler a Liga da Justiça que eles fizeram depois? Sim, Acho que sim, em 2004? sim. É isso, eu tenho ela aqui. É bem fraquinho, né? Bem fraquinho, bem fraquinho. Aquele que tem o vampiro lá, um negócio Eu assim. só tenho por causa da arte do Byrne, que eu queria muito ter todo o material dele, aí busquei, mas a história realmente deixa muito a desejar. Eu só não tenho informação de como foi o contato deles pessoal, né? Porque não tem como você escrever uma coisa sem conversar com o desenhista, né? Então, Exatamente. saber como é que foi o encontro dos dois, assim, pelo menos, sei lá, se conversaram por e-mail. Eu acho que sim, eu acho que tem, meu Deus, uma relação. Não precisa ser amigos, mas eu acho que tem ainda uma relação de respeito, pelo menos em alguns momentos, entre os dois, né? Sim. Acho que tem isso aí ainda. Então, deu para rolar esse encontro deles aí. Não é a melhor história, está longe disso, mas vale pela nostalgia de ver dois gigantes dos quadrinhos reunidos novamente, né? Com Vininho, certeza. tem mais alguma coisa aí para o nosso amigo Von Deus? Não, acho que estou satisfeito. Acho que o Von Deus podia ser, agora que a gente sabe que ele é essa fonte de cronologia Marvel aí, ele pode voltar para outros papos, né? Quando ele Claro, fizer só aí, chamar. né? Eu queria muito falar sobre coisas que o Claremont fez. Eu achei que na hora de falar só do Claremont. Ah, sim, Ele não. fez- Mas O convite já tá de pé, Von Deus. A gente vai se depois. fizermos só do Clement, pode começar de manhã e a gente acaba meia-noite. Nós vamos A fazer um gente- especial Especial X-Men no deserto. Lembra X-Men, que ela fala Chris X-Men no deserto? Claremont, e a gente vai passar o dia, uns 3 episódios aí para a gente conversar sobre X-Men, tá? Bom Então, demais. Só chamar. Von Deus, deixo aqui, né, as suas palavras, se você quiser fazer alguma consideração, deixar algum recado, fique à vontade. O canal Dois Nerds Uma Prosa é seu, meu amigo. Bom, primeiramente, agradecer o convite, né? Foi muito bom. E estou sempre às ordens aqui, na hora que precisar me chamar, estou sempre por aí. Se alguém quiser entrar em contato comigo também para falar besteira sobre quadrinho, também tô no WhatsApp. Fala as Tô suas redes aí, no, fala as suas redes aí, Von Deus. vou cortar essa parte e volto. Se alguém quiser entrar em contato comigo, tô no Instagram, tô no Facebook, tô no Twitter. É só procurar Von Deus lá, que só tem eu. E estamos aí para o que precisar, o que der e vier. Se você procurar algum comentário que tem mais de 10 linhas no Instagram ou no Facebook, fui eu que fiz. Com certeza. É porque 10 linhas é o limite, né? Se pudesse mais. E aí também, Isso aí. a gente vai deixar os links aí para quem quiser procurar. Sim, isso. É VONDEWS, né? Isso. Von Deus. Com W. W. Ele é onipresente e onisciente. Ele está em todos os lugares, ele sabe tudo. Universo X. Você que nos acompanhou, muito obrigado. O papo aqui, Juninho, foi muito legal. Com o Von Deus, eu sabia que seria. Von Deus é uma figura muito querida aqui pela gente. Com certeza ele vai voltar para conversar conosco aqui. E para você que nos acompanhou, se você curtiu, deixa aqui o seu like, recomenda o canal para os seus amigos, manda o link para ele lá. Aquele blá blá blá, todinho que você já sabe, todo mundo pede aqui nos Dois Nerds Uma Prosa. A gente não entende nada de versos, mas a gente adora uma boa prosa. E a prosa de hoje foi sensacional. Vininho, últimas palavras para você aí. Não, é isso aí. Obrigado, Von Deus, pelo seu trabalho aí de tradução. Para o fã é legal, porque você disponibiliza mais material para a gente. Né? Obrigado pelo papo. Fica para uma próxima aí. E faço minhas palavras sobre Jussão aí. Siga o canal, deixe o seu like, tananã. Siga o Von Deus, acompanha lá o trabalho dele. Você vai gostar, tem muita arte legal lá no perfil dele, tem muita arte legal, vale muito a pena. Tem arte e tem sempre uma historinha. Se alguém tiver paciência de ler o que eu escrevi, o texto eu ocupo do Instagram, eu ocupo todo o espaço, todos os caracteres que você pode colocar no texto do Instagram, eu uso todos. É verdade. Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Os Dois Nerds Uma Prosa volta a qualquer momento. Valeu. Valeu.